Vamos iniciar hoje o encerramento do livro Hebreus, capítulo 13. Nós temos visto aí por toda a Escritura, em todas as instruções, tanto do Velho quanto do Novo Testamento, temos visto o Espírito do Senhor tomar providências em muitos sentidos, nos dando instruções a respeito de caminharmos em direção à sua maravilhosa luz. Para isso, ele providenciou a vinda ao mundo dos profetas, dos homens santos, que durante a história estiveram guiando este povo separado para Deus. E são muitos os procedimentos que nós vemos lá no Antigo Testamento. Depois nós encontramos um pouco mais perto aqui da nossa época a vinda do Filho de Deus, nos dando novas instruções, os apóstolos. E vemos muitos atos de natureza material e atos de natureza espiritual, sendo ministrado pelos homens que andaram nesse caminho. Mas eu acredito que a palavra de Jesus, o Cristo, ela é para nós a palavra do próprio Deus. E devemos ficar muito atentos a tudo o que Jesus disse. Aqui na introdução do capítulo 13, a palavra inicia dizendo que nós precisamos permanecer no amor. E ele não fala aqui que é um amor qualquer, porque existe o amor entre as pessoas, e homem, mulher, entre os seres humanos de uma forma geral. Esse amor está por toda parte. Mas ele está falando aqui de um outro amor. Aqui ele denomina aqui amor fraternal. Quer dizer isso? O amor que vem de Deus. Esse amor não é nosso. Esse amor não é uma propriedade nossa. Não é alguma coisa que nasceu dentro de nós por alguém, ou por um bem, ou por um sonho. Esse amor é o amor humano. Ele fala aqui de um outro amor que nos é dado por Deus, através da fé do seu Filho Jesus. Eu queria, antes de nós seguirmos, examinar com os irmãos texto que está aqui em Mateus, no capítulo 22, a partir do versículo 34. Mateus 22, os amados que estão recebendo a palavra nas outras cidades, por favor, abram aí a sua escritura, no Evangelho segundo Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 34. É bom a gente entender bem o que quer dizer esse amor fraternal, porque o que interessa de verdade é ele. Não importa se você está fazendo sacrifícios, não importa se você está pagando o dízimo, não importa se você batizou nas águas, se batizou no Espírito, se você foi crucificado, se você fez alguma promessa, se você andou aí pelos caminhos religiosos aí, mágicos que existem no mundo, se você foi em algum santuário, se você está na igreja A, B, C, D, se você é judeu, se você é cristão, espírita, budista, nada disso importa, em verdade, se você não tiver o amor fraternal. E esse amor, ele vem de Deus, ele não é coisa nossa, não.
Enquanto nós não estivermos de posse desse amor, nós não conseguimos ser felizes, nem aqui, muito menos do outro lado, quando nós deixarmos essa vida. Jesus havia acabado de fazer ali um debate com os saduceus a respeito da ressurreição. E eles haviam sido vencidos pelo Senhor com a sua forte argumentação. No versículo 34, a palavra diz que os fariseus tinham ouvido que ele fizera emudecer os saduceus. Reuniram-se nesse mesmo lugar e um deles, doutor da lei, interrogou para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. O Filho de Deus, ele resumiu tudo aquilo que existe escrito para o povo de Deus, tanto nos livros antigos quanto no Novo Testamento. Ele fez um resumo dizendo: olha, se você quer mesmo compreender o sentido de todas as coisas que estão escritas, estes são os mandamentos fundamentais. Ele disse: existe o mandamento principal, que é o de amar a Deus sobre todas as coisas, com todas as tuas forças, com todo o teu pensamento, e um outro que é semelhante a esse, tão importante quanto o primeiro: amarás o teu próximo como a ti mesmo. E ele disse: desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Quer dizer o quê? Que tudo que foi escrito e foi dito pelos profetas está debaixo desses dois mandamentos. E foi dito e foi escrito por causa deles. Então, se nós quisermos mesmo andar nos caminhos do Senhor, nós não temos a necessidade de ficar aí se perdendo em tantas considerações e procurando o que nós não vamos encontrar. Nós podemos saber com toda certeza que a Escritura foi preparada especialmente para nos ensinar a amar ao nosso Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Essa é a base da vida, a base da felicidade, não só aqui no plano material, mas também do lado invisível, na vida eterna. Se não há amor em nós, verdadeiro, por Deus e pelo próximo, e o amor pelo próximo, ele é o amor fraternal, porque é o amor despretensioso. Ele não pretende coisa alguma, ele simplesmente cuida, ama, não espera retorno. Paulo, apóstolo, em 1 Coríntios, no capítulo 13, ele ali faz uma descrição com muita procedência o que é que caracteriza o verdadeiro amor. Então, temos as explicações necessárias para compreender o que significa amar a Deus e amar ao próximo. Vamos voltar lá para Hebreus. A introdução do capítulo 13, ela diz assim: permaneça entre vós o amor fraternal. Então, essa é a base das nossas relações. Na igreja, em qualquer outro lugar, na família, na vida. Desse lado aqui da nossa existência, do outro lado, o amor é tudo. Porque o amor, ele acolhe, ele reparte, ele suporta, ele instrui, ele é paciencioso, sem limites. Não é? Todos os
valores do Espírito, todas as virtudes do Espírito estão ligadas a este sentimento que emana do coração de Deus. E eu preciso desse amor. Se eu não tivesse amor, eu já estou condenado. Eu não consigo deixar a escuridão, por mais douto que eu seja, por mais entendido que eu seja da Escritura Sagrada, por maior entendimento que eu tenha, nada disso importará, irmãos. Posso ser rico, posso ser pobre, posso ter estudado em grandes universidades no mundo, posso ter todas as coisas, disse o apóstolo Paulo. Mas se eu não tiver o amor, eu nada sou. Isso nada significa. Para nada serve a minha vida se eu não encontrar esta fonte inesgotável de felicidade. Tendo esse amor, nós temos, assim, todas as coisas. Por isso que a introdução aqui no capítulo 13 fala para que entre nós permaneça o amor fraternal entre irmãos. Não vos esqueçais da hospitalidade, porque por ela alguns, não o sabendo, hospedaram anjos. Quer dizer hospitalidade? A gente receber o irmão como irmão, não como um estranho. Né? Tem gente que a gente vai na casa dele e recebe a gente como estranho, mesmo sendo irmão da igreja. O irmão a gente deve recebê-lo em estimada honra. Não é fazer festa, não é fazer nada especial, mas receber com amor. Ele se refere aqui às passagens que estão em Gênesis, no capítulo 18, versículo 3 e 19, versículo 2, onde Abraão hospedou alguns anjos que estiveram com ele. No versículo 4, ele, com muita procedência, ele fala sobre o matrimônio, a vida conjugal. Conjugal precisa de muitos cuidados da nossa parte, tanto da parte do homem, que é o cabeça da casa, foi criado por Deus em primeiro lugar, como da mulher, que é sua ajudadora. O matrimônio não pode ter mácula. O que quer dizer isso? A gente não pode fazer de conta que a gente está casado. Tem gente que faz de conta, né? Tocando ali e tal. A igreja não sabe, porque não contam, mas não vivem bem. Não vivem em amor. É a carne da sua carne. Como é que você não vive bem? Vocês são uma só pessoa, um só corpo. Como é que vocês não se entendem? Aqueles casais que têm sua vida preservada, que têm vitória em todas as suas lutas e estão juntos, apesar de todos os ataques do inimigo, né? Porque quando o casamento ele entra em crise, entra num período difícil, ele está sofrendo um ataque do diabo. O diabo, ele quer destruir a família. Porque a família não é uma ordenação dos homens. Não fomos aí atraídos por um instinto e resolvemos juntar homem e mulher para fazer uma família. Então, bem, essa família poderia ser de qualquer outra forma. Homem com homem, mulher com mulher. Pode ser, no ponto de vista do homem. Mas no ponto de vista de Deus, não. É uma ordenação de Deus. Que o homem se ajunte à sua mulher para formar uma família. Para receber almas que vão vir de Deus como filhos, para que essas almas, esses filhos, possam ser bem orientados, bem preservados, bem guardados, possam andar nos caminhos do Senhor. A quem nós vamos falar dos feitos do Senhor? Se nós temos na igreja esses casais, esses casais são um exemplo e é uma união venerada, um exemplo para a igreja. Estão em vitória, apesar das dificuldades, estão firmes, sustentando o seu relacionamento sem abandonar um e outro e sair por aí em aventuras torpes que não convêm. Venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará.
Então, às vezes, há esses casamentos em que os casais não se relacionam direito, e o marido, às vezes, é a mulher, ou a mulher arruma algum tipo de experiência, de aventura fora do lar. O Senhor chama isso de prostituição. A gente precisa saber se a gente não está envolvido numa coisa dessa, e se estivermos, nós precisamos sair da prostituição enquanto é tempo. Não é mesmo, irmãos? Nós sabemos que a experiência de viver a dois não é fácil. Principalmente num mundo onde abunda a liberdade, as loucuras de toda a ordem que nos fala aí pelos meios de comunicação, pela TV, pela internet, pela moda, pelos costumes. Os intelectuais, os jornalistas, os sábios do mundo ensinam doutrinas que conspiram contra a família, contra a unidade estabelecida por Deus. Nós vamos participar da prostituição? Não podemos. Por Jesus Cristo, não é por nós não. Por nós podemos, como fazem os homens. Mas por Cristo, a questão da nossa honestidade é por Jesus Cristo. Nós vamos esconder aonde? Tirou Jesus do cenário, nós fazemos qualquer coisa. Concordam, irmãos? Mas quando a cruz do Senhor é colocada diante de nós, toda marcada pelo sangue dele, que foi para a remissão nossa e libertação definitiva, nós não temos nada a dizer. Você não tem motivo para dizer, eu adulterei por causa disso ou daquilo, eu fui desonesto, menti, tive inveja, desonrei meus pais, não honrei a Deus, não honrei a igreja. A gente não tem o que dizer. A cruz está ali, posta diante de nós, por um amor sacrificial. E nós não teríamos, com toda certeza, coragem de ofertar a alguém. Então o Senhor não está pedindo que a gente oferte o nosso sangue, mas que a gente seja sincero, verdadeiro de uns para com os outros. Se nós nos dermos à prostituição, nós vamos estar perdidos. A ira de Deus, ela se levantará contra nós. Seguindo com o versículo 5, a palavra diz assim: sejam os vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim, com confiança, ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador, e não temerei o que me possa fazer o homem. Olha que palavra maravilhosa, irmão. Oriundas de escritos, livro de Jeremias e de Salmos. Quer dizer, nós temos um ajudador. Primeiro que a palavra diz que nós precisamos nos contentar com o que nós temos. Isso é contrário a essa ideia de capitalismo, de trabalhar, ganhar mais, ter mais, mudar o tamanho da casa, comprar não sei quantos carros. Isso é contra esta ideia consumista que está no mundo e que muitas vezes nos põe em situações embaraçosas. Nós queremos dizer que não é proibido você comprar um carro, ou construir uma casa, ou aumentar a sua casa. Não, mas você não pode viver para isso. Se você estiver vivendo para isso, você está saindo fora daquilo que recomenda o Evangelho. Estejamos contentes com o que nós temos. Pastor, mas eu moro numa casa de aluguel, queria ter uma casa própria. Ótimo, mas você tem dinheiro para fazer a casa própria? Não, não tem. Bom, então segue pagando aluguel. Se Deus quiser que você faça uma casa para você, Ele vai tomar as providências. Por quê? Porque a palavra diz, o Senhor é meu ajudador e não temerei os males que os homens possam me fazer. Precisamos confiar plenamente no Espírito do Senhor e nas suas promessas. E ponto, não tem que argumentar contra ninguém. O pessoal aí anda por outros caminhos, não temos nada contra, vão para onde eles quiserem, mas nós temos um Deus, nós somos o povo escolhido. E as nossas promessas ainda não foram cumpridas. Não é mesmo? Mundo novo, eternidade da vida, felicidade, cidade que emana leite e mel, terra que emana leite e mel,
cidade celestial, cidade terrena, Nova Jerusalém. As promessas estão diante de nós. Não precisamos de riquezas. Por quê? Porque temos todas as coisas. O que você quer? Uma mina de ouro? Uma mina de prata? Quer fazer o que com a mina de ouro? Irmão. Não é mesmo? Principalmente quando o ouro não tiver o valor que os homens dão a ele é uma pedra, é um metal, simplesmente, está ali. Não serve para nada, vai fazer o que com aquilo? Não é verdade? Eu fico pensando hoje os transtornos que um homem teria se ele encontrasse uma mina de ouro. A sua vida viraria um inferno. Ele se perderia nas ilusões do mundo, nos bens que o mundo oferece, nas armadilhas que o Satanás oferece. Então o que vamos fazer com a mina de ouro? Mas pastor, é tudo nosso? É tudo nosso. Um dia vai ser nosso povo. Isso não vai ter qualquer utilidade para nós, a não ser para usar, para fazer os bens que nós vamos ter necessidade, mas não como riquezas. Então não temos necessidade de muito, irmãos, para viver. Está aí o apóstolo dizer assim, contentai-vos com o que tendes. Contentai-vos. Estejam contentes todos os dias com aquilo que vocês têm. Se nós não estivermos satisfeitos, o que vai acontecer? Nós vamos viver infelizes. Vamos viver na infelicidade. Por quê? Porque ficamos sonhando com coisas que não fazem parte da nossa vida. Estejamos satisfeitos e contentes com aquilo que nós temos. Amém? Lembrai-vos, versículo 7, dos vossos pastores, que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Então, veja bem, nós temos que prestar atenção na vida dos pastores que nos guiam, a maneira deles viverem, para saber se eles são homens de Deus, porque são exemplos para orientar nossa própria vida. Olha, irmãos, embora todos nós sejamos iguais, isso não quer dizer que Deus deu dons iguais para todos. Embora todos possam ter os mesmos dons, pois somos filhos de um mesmo Pai, Ele distribuiu conforme Ele quer. A um Ele fez para pregadores, a outro para ter conhecimento da ciência de Deus, a outro para curar, a outro para exortar, a outro o dom do ensino e muitas outras coisas. Então não adianta dizer, sou filho de Deus, eu não preciso que alguém me diga o que fazer. Ora, irmãos, vamos com humildade reconhecer a nossa simplicidade espiritual. Precisamos honrar o nosso pastor se ele é um homem de Deus. Os pastores, muito mais grave ainda, porque como servem de exemplo para a igreja, eles não podem se deixar arrastar pelo diabo ou viver uma vida indigna daqueles que guiam o rebanho. É injusto que um pastor viva uma vida nababesca, como a gente vê, andando em carros de luxo, carros do ano, enquanto os crentes sustentam essa vida dele. Porque a palavra diz que os pastores precisam ser um exemplo para eles. É esse o exemplo que os pastores vão dar de uma vida faustosa para os crentes sonharem com a vida que ele tem. Aí tem um carro lá, coloca lá, ganhei de Deus, Deus que me deu de presente. A gente precisa mudar esse conceito que está muito presente nas igrejas evangélicas, onde os bens materiais são a razão de nós estarmos ali. Nós estamos na igreja para sermos salvos, irmãos. Para sermos salvos. Já tivemos muitos bens, fizemos coisas equivocadas com isso. Nós não precisamos dessas quinquilharias produzidas pelo sistema do homem. Daí temos que ter muito cuidado com todas essas coisas, principalmente se somos pastores, se somos evangelizadores, se somos presbíteros na igreja, temos que ter cuidado, porque espera-se que se tornem exemplo para os mais novos, para os mais jovens, para os que estão entrando no caminho da fé. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje
eternamente, dizendo que nós cremos num Senhor que é verdadeiro, fiel, e que já existia antes de vir aqui, assim como nós, continuará existindo para sempre. Não vos deixeis, versículo 9, não vos deixeis levar por doutrinas estranhas, porque bom é que o coração se fortifique com graça, não com alimentos que de nada aproveitaram aos que a eles se entregaram. O que ele quer fazer aqui é separar o que é do alto, o que é de baixo. Às vezes nós queremos transformar a nossa vida cristã na observação de tantas coisas materiais, e absolutamente isso não tem nada a ver. Você não deve misturar coisas materiais com coisas espirituais. Jesus dizia, não é o que entra na boca do homem que faz mal para ele, né? E sim o que sai. Os fariseus davam tanta importância a isso, eles tinham todos os rituais, observação disso, daquilo, mais ou menos o que a gente vê em algumas igrejas evangélicas do nosso dia. Observam tantas coisas e aquilo que realmente interessa, não observam. Como mosquitos engolem camelos. Fica atrás de picuinhas, enquanto o que realmente é necessário para a salvação acaba ficando de lado. Por isso ele diz, cuidado, não se deixeis arrastar por doutrinas estranhas àquilo que é verdadeiro. Temos um altar, versículo 10, de que não tem direito de comer os que servem ao tabernáculo. Falando aqui agora, ainda das coisas de cima e das coisas de baixo. Das coisas que foram ordenadas no tempo da nossa ignorância e agora o que foi ordenado depois de Cristo. Temos um altar de que não tem direito de comer os que servem no tabernáculo, porque os corpos dos animais, cujo sangue é pelo pecado trazido pelo sumo sacerdote para o santuário, são queimados depois lá fora. Por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora do templo, fora da porta. Então ele não quis que a salvação nossa estivesse ligada àquilo que se fazia antigamente, aquilo que se fazia lá dentro do templo. Por isso ele foi lá ser sacrificado lá fora, para que o povo pudesse ser salvo, porque não tinha direito o povo de entrar no Santo dos Santos. Não tinha direito o povo de comer das coisas que estavam postas somente aos sacerdotes. Ele quer dizer, olha, estas coisas tiveram razão de existir no tempo antigo, mas agora não mais. Por quê? Porque temos um que é de cima, que padeceu por nós. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a eterna. Significa o quê? Que não adianta a gente ficar agarrado nas coisas dessa vida, porque a verdadeira vida é de cima. A cidade verdadeira é celestial, irmãos. Não é terrena. Então, nós temos que tomar sobre nós esta cruz do Senhor, as suas dificuldades, as suas aflições. Quando somos ofendidos, quando somos colocados aí de lado pelas pessoas por causa do Evangelho do Senhor, por causa de Cristo, nós estamos no caminho. Porque se o mundo vier nos dar os parabéns, vier nos agradar, então estamos perdidos. A palavra diz isso com toda clareza. Temos que tomar sobre nós esse peso que o Senhor teve quando foi até a cruz para a nossa salvação. Na esperança de que se cumprirão sobre nós as promessas. Não temos aqui cidade permanente, somos dos céus, somos de cima. Ofereçamos sempre por Ele, a Deus, por Jesus Cristo, versículo 15, sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Preciso ser digno do nome de Cristo, de ser chamado cristão. Ué, o que é cristão? Eu sou cristão, vivo me embebedando, sou cristão, vivo roubando, sou cristão, vivo adulterando, sou cristão, vivo desonestamente, fico atrás de propinas, me corrompendo, fazendo as coisas mundanas. Isso não é confessar o nome do Senhor, isso tem uma consequência. Não pense que não tem. Tem consequências, sim.
Nosso Deus, Ele faz vir a sua ira sobre aqueles que brincam com a igreja, que brincam com o santo evangelho da graça, com o sangue que foi derramado, que pisam na cruz do Senhor. Ora, pastor, mas é muito sério? É muito sério o que nós estamos aqui conversando. Estamos falando do Filho de Deus que foi sacrificado na cruz por nós. Nós precisamos dar frutos. Quer dizer, nossa vida precisa ser um exemplo. Nossos atos, as coisas que nós fazemos precisam ser um exemplo que dignifique o nome do Senhor Jesus. Sem o qual não veremos a Deus, nem entraremos no reino. Não vos esqueçais da beneficência e da comunicação de uns para com os outros, porque estes sacrifícios Deus se agrada. Obedecei aos vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque eles velam, eles cuidam das vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que quando eles estiverem diante de Deus, eles façam com alegria e não com tristeza, porque isso não seria útil para vocês. Então, respeite os pastores da vossa igreja se forem homens de Deus. Infelizmente, vivemos num tempo em que existem pastores que estão comendo as ovelhas em vez de cuidar delas. Mas tem muitos pastores que são homens de bem, que são homens de Deus. Os crentes precisam se sujeitar à orientação dos pastores. E os pastores ter todo o cuidado para que a orientação que eles possam dar às suas ovelhas possam vir somente da palavra que está escrita pelo Senhor. Alguns crentes não se sujeitam aos pastores, querem ser pastores de si mesmos, não aceitam orientação. Vai falar, o sujeito não aceita, não quer saber, acha que ele já sabe, que ele tem o Espírito Santo, inventa um Espírito Santo dentro da cabeça dele lá, para falar com ele. E sai fazendo por aí coisas indignas do nome do Senhor, ou da igreja, o que é pior. Envergonha a igreja. Que nada mais é que o Senhor no mundo. A igreja representa o Senhor no mundo. Como é que nós podemos fazer coisa que envergonha a igreja, os irmãos? No versículo 18 ele pede para que os irmãos orem por ele. Confiamos que temos boa consciência, como aqueles que em tudo querem portar-se honestamente. E rogamo-vos com instância que assim o façais, para que eu mais depressa seja restituído. De oração para os irmãos, eu queria estar novamente entre eles. Ora, o Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, que é o de Cristo, tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, é o grande pastor das ovelhas. Essa coisa de pastor, nós todos somos colocados para ocupar um posto na igreja, responsabilidade para conduzir os irmãos e as irmãs no caminho. Essa é uma tarefa árdua, mas o pastor mesmo de verdade é aquele que está lá em cima. É aquele que diz, eu sou o bom pastor. Nós estamos pastores, mas não somos. Mas já que temos essa tarefa, precisamos olhar para o verdadeiro pastor, tomar dele todas as imagens e exemplos que a gente possa ter no nosso coração, na nossa maneira de viver, para poder sermos pastores aqui, enquanto essa vida exige. Haverá um dia que isso será desnecessário. O Deus de paz, pelo sangue da aliança eterna, tornou a trazer dos mortos ao Senhor Jesus, grande pastor das ovelhas, que este Deus possa vos aperfeiçoar em toda a boa obra para fazerdes a sua vontade, operando em vós o que perante ele é agradável por Cristo Jesus, ao qual seja dado a glória para todo sempre. Amém. Então o versículo 21 é muito esclarecedor. Ele diz aqui que nós sejamos aperfeiçoados, toda boa obra, e esse Deus maravilhoso possa fazer este aperfeiçoamento. É o Espírito de Deus que opera essas mudanças em nós. Eu vejo alguns crentes acostumados à sua condição de ser, de viver,
Parece que eles não clamam ao Senhor. Clama ao Senhor. Pede ao Senhor para mudar você. Temos essa ideia antiga de que eu que tenho que me mudar. Não. O Espírito de Deus, ele opera dentro de nós, mudando nossa personalidade para melhor. Pede para Ele. Eu não dou conta de fazer sozinho? Não dá. Por quê? Porque eu sou tão fraco? Não, porque Satanás é forte. Não é porque você é fraco. E você não está no ambiente de Deus, você está no ambiente do diabo. Ele é o príncipe do mundo e ainda não saiu. Então temos que pedir que um poder maior opere em nós as mudanças que desejamos. Senhor, mude minha maneira de ser, que eu seja verdadeiro, que eu pare de falar em verdades, que eu pare de usar a minha mente, minhas palavras, minha boca com leviandade. São tantas coisas que podemos pedir ao Senhor. Vamos pedir para Ele mina de ouro? É uma vergonha, irmãos. Você ir na igreja pedir coisas materiais para o Senhor, é uma vergonha isso. Diante da cruz. Que esse Deus opera em todo o seu povo, as ovelhas que estão espalhadas aí pela terra, aquelas ovelhas perdidas há muito tempo, que o Senhor jogou por todas as nações para ajudar esses povos primitivos, atrasados, para que eles tivessem também entre eles ovelhas do Senhor, que o mundo pudesse desenvolver-se em todos os sentidos, conforme a gente tem visto nas nações. Que este Deus continue nos ajudando a ser agradáveis perante o Senhor. E ele conclui aqui a carta dizendo assim: rogo-vos, porém, irmãos, que suporteis a palavra dessa exortação, porque abreviadamente vos escrevi. Sabei que já está solto o irmão Timóteo, que esteve preso, com o qual, se ele vier depressa, eu vos verei. Saudai a todos os vossos chefes e a todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Amém.